Dito isso, abra a tua Bíblia em Gênesis, capítulo número 6. Nós começamos lá no início de janeiro o tema A Origem. Temos conversado diversos aspectos do livro de Gênesis e ressaltado diversas doutrinas que ficam evidentes ao longo do texto de Gênesis. E hoje nós chegamos em um texto bem emblemático que é Gênesis, capítulo de número 6. Quero compartilhar uma palavra ao seu coração que eu intitulei de A Graça Radical de Deus para Pecadores Radicais. A graça radical de Deus para pecadores radicais. Nós não vamos falar sobre esportes radicais, mas a gente vai falar sobre o sentido lato, o sentido mais profundo da palavra radical, que vem de uma palavra no latim que é radim, e essa palavra significa raiz. A graça enraizada de Deus para pecadores que estão enraizados no pecado. Se você está com a sua Bíblia aberta, acompanhe a leitura do verso de número 1 em diante. O texto no verso 1 diz: os seres humanos começaram a se multiplicar na terra e tiveram filhas. Os filhos de Deus, preste atenção, perceberam que as filhas dos homens eram belas donzelas. Tomaram para si as que os agradaram e se casaram com elas. Então o Senhor disse, ouça essas palavras de Deus: meu espírito não tolerará os humanos por muito tempo, pois são apenas carne mortal. Essas palavras de Deus são palavras muito duras. O que Deus está dizendo é: eu estou vendo, eu estou percebendo, eu estou reparando aquilo que os homens estão vivendo e fazendo. E ainda que eu tenha paciência, a minha paciência tem limite. E eu não tolerarei por muito mais tempo a malignidade, a perversidade, a depravação na qual a humanidade entrou. Porque eles se tornaram apenas carne mortal. Gente, nós ouvimos em Gênesis capítulo de número 2, capítulo de número 3, Deus criando o homem conforme a sua imagem e semelhança, e logo depois Deus sopra sobre o homem o seu espírito. O homem na criação não é alguém comum. A humanidade no relato da criação não é qualquer coisa. Tanto é que o homem e a mulher são criados em um dia distinto de todo o restante da criação. Deus cria os animais, Deus cria as estrelas, Deus cria os mares, Deus cria os peixes, e separado disso tudo, Deus cria o homem e a mulher, porque Deus criou o homem e a mulher de forma especial. Nós carregamos a imagem de Deus, carregamos a imago Dei, carregamos o sopro do Espírito de Deus. O homem e a mulher são a coroa da criação. Ainda que insistam em nos dizer que somos apenas animais evoluídos, não é o que Gênesis retrata. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Entretanto, o que Deus está dizendo aqui é: o homem e a mulher viraram carne mortal. Em outras palavras, o que Deus está dizendo é: o homem e a mulher estão vazios de propósito. Eles vivem sem nenhum motivo. Eles vivem, sobrevivem para morrer, assim como qualquer outro animal. Eles se tornaram carne mortal. Isso, infelizmente, pode talvez ser a descrição da sua vida. Para que você vive?
Pastor, eu vivo para acordar na segunda-feira, trabalhar e dar duro, e voltar para casa, encontrar a nega véia, jantar e dormir, e trabalhar na terça-feira, e trabalhar na quarta-feira, e trabalhar na quinta-feira, e assistir o jogo do Flamengo, e é para isso que eu vivo. Meu irmão, Deus nos criou para muito mais, e obviamente que não é sobre não trabalhar, amém? Mas é sobre ter propósito na vida, é sobre ter razão de viver, é sobre exalar, transmitir, refletir a glória de Deus por onde nós passamos. Entretanto, o homem caído e pecador, distante de Deus, se torna apenas carne mortal, e por misericórdia, o que Deus diz é: os seus dias serão limitados a 120 anos, como se dizendo, não faz sentido os homens viverem tanto tempo. Não faz sentido, porque a vida deles é sem sentido. Não faz sentido, porque a vida deles é sem propósito. Não faz sentido viver se não tivermos propósito. Não faz sentido vivermos se formos apenas carne mortal. Não faz sentido tentar prolongar nossos dias sendo saudável e comendo bem, se não vivemos para aquilo que fomos criados. Nós fomos criados por Deus e para Ele, e caso não vivamos para Ele, somos apenas carne mortal. O texto continua dizendo no verso 4: naqueles dias, e por algum tempo depois, havia na terra gigantes, pois quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, elas deram à luz filhos que se tornaram os guerreiros famosos da antiguidade. Até aqui por enquanto. Vamos orar. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, dá-nos discernimento da Tua palavra. Ajuda-nos a entendermos as verdades profundas da Tua palavra. Fundamente a nossa fé na sã doutrina, de tal maneira que não nos desviemos do Senhor, e não sejamos ludibriados, enganados e arrastados por vãs filosofias e enganos, mas que humildemente possamos reconhecer quem somos e quem Tu és. Abençoa-nos nessa noite, Senhor. Abençoa-nos com o entendimento da Tua palavra. Nós dependemos e carecemos do Senhor, e oramos no nome de Jesus, amém. O texto de Gênesis capítulo 6, ele é um texto para quem gosta e acompanha conspirações, mitologia e coisas semelhantes, um texto bem farto para isso. Porque muitos vão ler, e no meu ponto de vista, como também de muitos outros, equivocadamente, o texto de Gênesis capítulo 6, e dizer que os filhos de Deus se envolveram com as filhas dos homens, faz referência ao fato de que anjos tiveram relações com homens e geraram seres híbridos que eram gigantes. Eu não sei se você já ouviu isso, mas se ouviu, aperta em desouvir, ok? Por quê? Porque ainda que, obviamente, temos a liberdade de ler as Escrituras, nós temos regras para interpretar a palavra de Deus, e as regras para interpretarmos a palavra de Deus não nos permite fantasiar aquilo que o texto não está dizendo. Basicamente, o que o texto está apontando é que os filhos de Deus se envolveram com as filhas dos homens. Mas, ok, pastor, e o que isso significa? Gênesis capítulo 4, logo depois da morte de Caim, que matou Abel, seu irmão, Deus dá a Adão um outro filho chamado Sete, era o nome do filho de Adão. E o que o texto diz é que Sete voltou a invocar o nome de Deus, e também a sua descendência. E a maneira como Deus chama o seu povo, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, são de filhos de Deus. Portanto, os filhos de Deus aqui faz referência à descendência de Sete,
que volta a buscar a Deus e amar a Deus. Porém, passado algum tempo, a descendência de Sete começa a se corromper. E ela se corrompe de qual forma? Fazendo alianças, se casando, se envolvendo, tendo relações com pessoas que não se importavam com Deus. Isso certamente é uma lição para aqueles que estão solteiros. Quem está aqui solteiro, glória a Deus por isso, aleluia, é uma lição para você. Casamento é algo muito importante para não ser considerado com quem você irá casar, com quem você irá compartilhar os seus sonhos, sua vida, a sua fé, as suas crenças. E foi o que aconteceu ali. Os filhos de Deus se envolveram com os filhos dos homens, então geraram, conforme o texto, gigantes. Aí talvez surja na tua mente, aqui está uma outra fantasia e mitologia alimentada por esse texto, que esses gigantes se tratavam de pessoas geneticamente muito grandes, uns monstros ou algo do tipo. E eu respeito a fantasia, eu acho maravilhoso livros de ficção, fantasia, Crônicas de Nárnia, Senhor dos Anéis. Quem gosta do Senhor dos Anéis, é maravilhoso, faz bem fantasiar. Entretanto, não é necessariamente sobre isso que o texto está dizendo. Por quê? Ainda que geneticamente possam haver pessoas grandes, e existem pessoas grandes, inclusive nos nossos dias. Já viu o pastor Salomão? Brincadeira. Mas existem vilas, por exemplo, no continente africano, que existem pessoas de grande estatura, e geneticamente é comum as pessoas terem grande estatura. Lembro eu da saudosa escola bíblica dominical. Quantos lembram da escola bíblica dominical? Da minha professora contando a história de Davi e Golias, e ela então no flanelógrafo pegou a figura de Golias e colou no flanelógrafo, e eu olhei e falei, nossa, o Golias era um monstro gigante, e a minha imaginação fértil imaginava Golias com uns 10 andares, porém, nós sabemos que Golias tinha talvez perto de 3 metros, 2 metros e alguma coisa, porque geneticamente era um homem de grande estatura. Portanto, eu só quero deixar evidente e claro que esses homens gigantes, se tratando de genética, não necessariamente eram homens grandes de estatura, mas o que o texto demonstra acerca da grandeza deles é que eles se tornaram grandes guerreiros, fazendo guerras e conflitos por toda a terra. Mas o que o texto está querendo, na verdade, nos demonstrar é quanto o homem sem Deus está completamente perdido. O texto está apontando para uma doutrina bíblica que eu e você temos que conhecer: a doutrina da depravação radical. Quem já ouviu falar desse termo, depravação radical? A depravação radical fala-nos acerca do quanto o homem está corrompido nas suas raízes. Mentes, emoções, sentimentos estão distantes de Deus. Somos potencialmente inventores de pecados. É muito desafiador fazer teologia nos nossos dias, porque a humanidade inventa dia após dia novas formas de pecar, e essas invenções não estão prescritas e nem mesmo em muitos momentos estão previstas na palavra de Deus. Por exemplo, quantos aqui acreditam que essa geração de adolescentes dos nossos dias é pior do que a sua geração de adolescentes lá atrás? Quantos acreditam? Eu acredito, os moleques estão tudo doidos, gente. Se você visse o que esses meninos estão fazendo com 12, 13, 11 anos, é uma coisa lastimável. Vamos combinar aqui que a gente não era muito bom, né? Você concorda comigo? Porém, o homem, ele inventa dia após dia novas formas de pecar. Por quê? Porque o homem está radicalmente depravado. Isso não significa que não somos capazes de fazer coisas boas.
significa que até mesmo as nossas coisas boas que fazemos estão comprometidas em suas raízes e diante da justiça de Deus. Deus está olhando para a humanidade e dizendo: deu ruim, deu ruim, eles estão indo muito longe. Homicídio, adultério, mentira, engano, pai contra filho, filho contra pai, isso está indo muito longe. E aí o texto bíblico continua dizendo no verso de número 5, olha o que o texto diz: o Senhor observou o quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra, e viu que todos seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. Aqui eu preciso evidenciar algo que talvez você perca de vista por vezes. Deus não apenas vê as nossas ações, mas Ele também sonda corações e mente. E antes mesmo que um pensamento chegue à nossa mente, Deus já conhece esse pensamento. E Deus, sondando a humanidade, diz: eles estão perdidos, radicalmente depravados, completamente vivendo de acordo com seus próprios pensamentos, e pensamentos maus. E olha que palavra dura de Deus no verso 6: e o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra, e isso lhe causou imensa tristeza. O Senhor disse: eliminarei da face da terra esta raça humana que criei, sim, e também destruirei todos os seres vivos, as pessoas, os grandes animais, os animais que rastejam pelo chão e até as aves do céu. Arrependo-me de tê-los criado. Isso leva-nos a uma segunda doutrina bíblica que você precisa conhecer: a doutrina da universalidade do pecado. O que é a doutrina da universalidade do pecado? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Somos tudo farinha do mesmo saco. Ainda que no nosso moralismo tentemos por vezes elencar-nos melhores do que os outros, ainda que socialmente tenhamos um esporte gostoso de nos julgarmos melhores do que os outros, a grande verdade é que desde quando nós fomos gerados no ventre da nossa mãe, nós já éramos pecadores. Você estava lá na barriga da sua mãe, importunando ela, chutando ela. Davi diz que desde o ventre da sua mãe, ele já era pecador. E isso é realidade sobre todos nós. A doutrina da depravação radical, junto com a doutrina da universalidade do pecado, por exemplo, desfaz um erro muito comum: o erro de pensarmos que as pessoas são boas. Deixa eu lhe falar uma coisa: nós não somos bons. Deus é bom. Nós somos carentes e necessitados de salvação, todos nós, sem exceção. E aqueles que acham que não precisam de salvação, mais ainda, porque além da salvação, precisam ser salvos da ignorância. Todos nós carecemos de Deus, carecemos da graça de Deus, da misericórdia de Deus. O pecado tocou toda a humanidade, até aquele bebezinho que você gerou e colocou no teu colo e disse: ah não, pastor, ele é um anjinho. Ela é um anjinho, até egoisticamente não deixar mais ninguém dormir na casa porque ele quer mamar. O pecado é intrínseco no ser humano.
Desde quando somos novos até sermos velhos, as nossas emoções, mentes estão inclinadas para o pecado, ainda que por vezes façamos coisas boas. Agora, o que o texto está dizendo é: Deus sabe disso tudo, lá no Big Brother celestial, Deus está acompanhando e sondando a vida de cada um de nós. Deus acompanha cada edição do Cidade Alerta. Por um acaso eu vi hoje um edital de notícias, uma mulher que comprou um pacote de pão no Rio de Janeiro, e quando foi comer tinha uma bala dentro do pacote de pão. Gente, isso não pode ser normal. Não, era uma bala de mentos, tá? Era uma bala de um fuzil dentro de um pacote de pão. A humanidade está muito louca. Os homens são completamente corrompidos. E talvez você concorde com isso e diga: pastor, e por que Deus não vem e resolve essa palhaçada? A resposta bíblica para isso é: Deus ainda não veio porque Ele é paciente, mas Ele vai vir, e quando vier, o couro vai comer. Ai daqueles, é o que a Bíblia diz, mentirosos, adúlteros, ladrões, que não se arrependeram. Ai dos pedófilos que não se arrependeram. Ai de estupradores que não se arrependeram. Ai daqueles que mentiram, enganaram, roubaram, de forma corrupta, se corromperam. Ai daqueles que não se arrependeram, porque o juízo de Deus virá sobre a humanidade. Se você é pai, mãe, vai entender o que eu vou dizer agora. Quando teu filho faz uma coisa errada, você olha para ele e diz: moleque, abra teus olhos. Quando ele faz a segunda coisa errada, você diz: moleque, a minha taça de ira está chegando no limite. Aí quando ele faz a terceira, você diz: transbordou. E a havaiana começa a voar. Brincadeira, não faça isso, misericórdia. O que eu quero dizer é que Deus é paciente, porém Ele é justo. E porque Ele é paciente, e porque Ele é justo, a ira de Deus está sendo alimentada como um forno a lenha é alimentado. A ira de Deus está sendo alimentada como uma fogueira é alimentada por combustível. Se Deus não se irasse com o pecado, Ele não seria bom. Se Deus não julgasse o pecador, Ele não seria justo. Eu sei que está muito popular nos nossos dias ouvir uma faceta do caráter de Deus, que é o seu amor, bondade. E aí quando por vezes ouvimos acerca da ira de Deus, o que nós dizemos é: eu creio no Deus que é amor, não no Deus que é irado. E deixa eu lhe falar uma coisa: se Deus não se ira com o pecado da humanidade, Ele também não é amor. Porque a ira não é antagônica ao amor, pelo contrário, a ira é uma manifestação de amor. Nós só nos iramos com aquilo que nos importamos, sim ou não? Por isso que Hebreus diz: se um pai não disciplina um filho, ele não ama, porque o pai que ama se ira com seu filho, porque se importa com ele, se importa com quem ele irá se tornar, se importa com seu caráter. Deus se revela nesse texto irado com a humanidade
e declarando: eu irei julgar a terra, vou exterminar todo mundo, porque não há nenhum justo sequer. Agora, a parte que eu gosto desse texto é o verso 8 do capítulo 6 ainda. Olha o que o texto diz: Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. Repita comigo: Noé encontrou favor diante do Senhor. Por que Noé encontrou favor diante do Senhor? Porque ele era bom? Porque ele era justo? Porque ele era moralmente elevado? Certamente a resposta para todas essas perguntas é um absoluto não. Até porque, se você conhece a Bíblia, você vai lembrar-se que depois de Noé ter sido salvo com a arca, e então ela atracar em um monte, Noé desce, faz um altar, adora a Deus, e a segunda coisa que ele faz, sabe qual é? Tomar uns goró. E Noé fica bebaço, ao ponto de perder a noção e ficar nu diante dos filhos, e os filhos cobrirem Noé. Portanto, não, Noé não era melhor do que eu e você. Deus não deu favor a Noé porque ele era bom. Deus deu favor a Noé porque ele, Deus, era bom. Não era sobre o que Noé podia fazer, é sobre o que Deus podia fazer. Deus olhou para Noé e disse: eu vou abençoar esse cabra, eu vou salvar ele. E Noé encontrou graça diante de Deus, porque de outra forma Noé não seria salvo. A única maneira de Noé ser salvo é se de fato Deus lhe desse um favor. Isso é poderoso, porque isso fala absolutamente sobre todos nós. Nenhum de nós, ninguém, absolutamente ninguém pode ser salvo a partir do seu esforço próprio. Ninguém é tão moralmente elevado ao ponto de Deus dizer: ok, você vai ser salvo. Não, a única maneira de sermos salvos é através da graça e do favor de Deus. Quantos aqui foram salvos por Jesus? Você pode dar um glória a Deus, um aleluia por isso. Glória a Deus, porque foi a graça de Deus que nos encontrou. Foi o favor de Deus que encontrou Noé, não foi Noé que encontrou a Deus. Noé encontrou o favor de Deus, e ele e a sua família foram poupados. O que é fascinante nesse texto é que esse texto não é uma história de um tempo antigo que não faz mais sentido nos nossos dias. Sabe por que não é? Olha só o que Jesus diz no Evangelho de Mateus, capítulo 24, no verso 37. Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Qual é o tempo de Noé? Gênesis capítulo 6, que a gente acabou de ler. Como foi no tempo de Noé? Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos. Note que não necessariamente coisas más. Casar é mal? Sim, não, claro que não. Fazer festa é mal? Depende da festa, mas em grande parte não. Porém o povo estava distraído até o dia que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer, até que veio o dilúvio e levou a todos. E olha só o que Jesus diz: assim será na vinda do Filho do Homem.
Jesus irá voltar, e quando Ele voltar, quem serão os Noés que Ele encontrará? Quem serão aqueles que foram encontrados pelo favor de Deus, e não se entregaram às suas depravações, mas amaram a justiça, ainda que não fossem justos, amaram a santidade, ainda que não fossem santos, amaram a Deus, ainda que fossem pecadores. O que Jesus está dizendo, meu irmão, minha irmã, é que a humanidade está radicalmente depravada, toda ela, e você se engana muito ao pensar que Deus é indiferente a tudo isso. Você já parou para pensar o que Deus sentiu no seu coração quando viu os absurdos do nazismo? Você já parou para pensar o que Deus sentiu no seu coração quando viu os absurdos de tantos genocídios que houveram na história? Você já parou para pensar o que Deus sente no seu coração quando vê um bebê sendo estuprado, quando vê uma mulher sendo traficada como escrava sexual? Você já parou para pensar o que Deus sente no seu coração santo quando vê um marido se entregando ao adultério, quando vê um político que deveria ser justo na condução da sociedade se corrompendo? Se você nunca parou para pensar, eu vou dizer para você o que Deus sente no seu coração, e o que Deus sente é ira e indignação profunda, e essa taça, ela está enchendo. Jesus em breve voltará, e quando Ele voltar, Ele encontrará fé na terra. Quando Ele voltar, Ele encontrará Noé. Baixe a cabeça, feche seus olhos. Paulo reforça acerca da doutrina da graça em Efésios, dizendo que nós somos salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Não é sobre o quanto somos bons, é sobre o quanto confiamos no Deus que é bom. Não é sobre sermos melhores do que outros, é sobre confiarmos no Deus que nos ama e nos salva por sua graça, e nos dá favor ao nos salvar. Por isso, nessa noite, se existem pessoas aqui dentre nós, ou acompanhando essa transmissão, que não têm uma vida com Deus, eu quero te convidar a, como Noé, ser encontrado pelo favor de Deus, e de forma sobrenatural, receber de Deus a sua graça salvadora. Se você reconhece que não tem uma vida com Deus, mas no seu coração você anseia conhecer a Deus, você reconhece que precisa de perdão e de salvação, de uma nova vida. Se você é essa pessoa, eu quero dizer que Deus está te chamando nessa noite, para, como Noé, entrar na arca que é Cristo, e ser salvo por seu amor e bondade. Se você é essa pessoa, onde você está, de cabeça baixa, olhos fechados, repita comigo essa oração. Jesus está aqui, Ele ouve a tua oração.
Diga assim a Ele: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou radicalmente depravado. Eu reconheço que ainda que eu faça coisas boas, volta e meia os meus pensamentos, sentimentos e ações são más. Jesus, me perdoa. Eu amo a santidade, mas reconheço que eu não sou santo, e eu preciso da sua graça. Tenha misericórdia de mim, Jesus. Eu creio que só Tu podes me salvar, e que Tu és o único Senhor. Por isso, toma minha vida em Tuas mãos. Eu me rendo completamente a Ti nessa noite, e faço essa oração em nome de Jesus. Todos ainda de cabeça baixa. Se você fez essa oração, eu quero muito orar por sua vida. Eu creio que Deus está fazendo algo extraordinário na sua história. Se você fez essa oração, levante uma das suas mãos do seu lugar. Eu quero te ver, eu quero orar por você. Amém, amém, aleluia. Você não está aqui por acaso. Deus te trouxe até aqui para te salvar, te dar propósito, te fazer muito mais do que uma carne mortal. Você que levantou sua mão, por gentileza, onde você está mesmo no seu lugar, fique em pé nesse momento. Eu quero orar por sua vida. Deus está fazendo algo na sua vida hoje, e nós queremos muito, de alguma forma, cooperar com aquilo que Deus está fazendo na sua história. Quero convidar a igreja que está próxima a essas pessoas a me ajudar em oração por eles, por elas. Se você está acompanhando essa transmissão, fez essa oração se entregando a Jesus, eu quero te convidar a colocar nos comentários: eu me rendo a Jesus. Também queremos orar por sua vida nesse momento. Você que está sentado, junte-se a nós em oração, estenda suas mãos em direção a essas pessoas. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, porque sabemos que ninguém vai a Ti se o Senhor mesmo não trouxer. Cremos que de uma forma sobrenatural o Senhor tem se revelado a essas pessoas, para, como Tu fizeste com tantos de nós, transformar a história e a vida deles. E nessa noite nós clamamos: Espírito Santo, encha-os da Tua vida, encha-os do Teu poder, derrame sobre eles a Tua graça, bondade e misericórdia, e que a partir daqui uma nova história, uma nova vida possa surgir. Como igreja, nós nos alegramos e celebramos ao Senhor, porque sabemos que tudo está se fazendo novo na vida deles por meio da fé. Oramos, nos colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém, aleluia. Você pode dar uma salva de palmas, fazer uma festa, glorificar o nome de Jesus. Aleluia. Quero convidar toda a igreja a colocar-se em pé no seu lugar. Você que fez essa oração se rendendo a Jesus, bem como aquelas pessoas que estão visitando a gente pela primeira vez, nós queremos muito te encorajar, assim que acabar o culto, daqui a pouco, ir ao nosso lounge, para que a gente possa ter um tempo com vocês rapidamente, e te ajudar a viver conforme a decisão que você tomou nessa noite. No mais, esse texto traz as verdades duras. O homem está radicalmente depravado. Não é mal aquele que parece mal. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse texto fala-nos da doutrina da depravação radical, como também nos fala da doutrina da universalidade do pecado, como também nos fala da doutrina do juízo de Deus. Mas sobretudo, ele nos fala sobre a doutrina mais bela de todas, a doutrina da graça de Deus. Ainda que nós pequemos, existe misericórdia para aquele que se arrepende.
Ainda que sejamos maus, existe favor para aqueles que buscam a Deus. Ainda que as nossas emoções, sentimentos estejam muito distantes de Deus, quando nos voltamos para Deus, como Noé, nós encontramos favor de Deus sobre a nossa vida. Que no nome de Jesus possamos viver sobre a graça de Deus e nunca nos enganarmos ao pensarmos que a nossa performance pode nos garantir alguma coisa. Amém? Você recebe essa palavra? Deixa eu orar por sua vida, e estenda suas mãos como recebendo. Senhor, obrigado por essa noite. Nós te louvamos pelo privilégio de sermos igreja. Te louvamos pela tua palavra que é santa. Te louvamos, ó Pai, porque ela nos fala verdades duras, mas que nos libertam e nos salva. Nós te louvamos, ó Pai, porque ainda que sejamos pecadores, Tu nos amou de tal maneira que deu o Seu Filho para morrer em nosso lugar. Nós te amamos e celebramos ao Senhor pelo Seu amor e graça. Obrigado, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio. Obrigado, Jesus, pela nossa igreja, pelos nossos irmãos, amigos. Nós te louvamos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado abundantemente. E clamamos que Teu amor, Pai, seja sobre nós, que a graça e a paz de Jesus nos acompanhe, que o consolo e a presença do Espírito Santo estejam conosco por onde formos, para a glória do nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Aleluia. Você foi abençoado essa noite. Dê uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Abrace o máximo de pessoas que você puder. Diga a elas: tenha uma semana extraordinária no nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família no nome de Jesus. Até o próximo culto. E aí, tudo bem? Você acabou de ouvir uma mensagem poderosa e transformadora. E para você não perder nada, se inscreva no canal, ative o sininho, porque sempre quando nós entrarmos ao vivo, você vai receber uma notificação para não ficar de fora. E eu tenho algo para você. Eu vou deixar aqui 2 indicações, então já clica e continue recebendo mais de Deus. Um abraço e até a próxima.